Existe um tipo de olhar que você aprende a reconhecer com o tempo, um sorriso que se hospeda na boca e não alcança os olhos. Quando Rosângela passou a notar esse movimento nas calçadas da rua onde morava, não era exatamente medo que apertava o peito. Era uma surpresa amarga, como se alguém dissesse que o sol daquele dia tinha uma mancha. Esta é a história do que aconteceu quando a alegria simples de uma mulher passou a incomodar a vizinhança, e como, sem querer buscar vingança, ela acabou recebendo da vida algo que muitos chamariam de troco, o silêncio dos boatos e o florescer do que ela fazia de melhor. Rosângela era doceira por escolha e por costume. Filha de quem aprendeu receitas à base de conversa e colher de pau, cresceu entre fornadas que viravam festa no quintal. A casa onde morava com Ademir e as crianças tinha a cara de quem acolhe. Panelas penduradas, um vaso de flores no parapeito, a toalha quadriculada sempre pronta para secar mãos. Os móveis guardavam consonâncias de tempo, o fogão com pequenos pedaços de fita isolante presas à tampa, a mesa marcada por arranhões de tantas lições de matemática feitas ali, o caderno de encomendas com as primeiras páginas amareladas de anos de trabalho. Havia naquela rotina uma alegria que não fazia alarde. Manhãs com cheirinho de pão, tardes de massa sendo sovada, noites em que o som de risadas atravessava as janelas. Ademir era eletricista e também o porto calmo da casa. Andava com a bolsa de ferramentas e com paciência. Quando chegava à noite, a primeira coisa que fazia era perguntar como fora o dia, e se algo havia dado errado, descobria com um gesto que não precisava de palavras. Ana, a filha mais velha, observava com olhos sérios de quem aprende cedo a ver o mundo. Pedro, menor e elétrico, aprendia a segurar a colher para provar a mistura. A família inteira respirava em torno do ofício de Rosângela. Os pedidos que chegavam pelo telefone, as entregas feitas de bicicleta, a alegria de ver uma festa ganhar cor pelo toque de uma cobertura bem feita. O negócio era modesto, mas crescente. O caderno de encomendas mostrava números que, para eles, representavam conquista. Havia clientes que se tornaram amigos, vizinhas que pediam bolo para aniversários de filhos e colegas da escola que preferiam as trufas de Rosângela porque eram feitas com gosto. Ela anotava tudo com capricho, nomes, datas, preferências e receitas que guardava como quem guarda pequenos segredos do lar. Era uma vida que se costurava com afeição, não com ambição desenfreada. E por isso, talvez, chamasse atenção. A primeira pista chegou num fim de tarde. Enquanto lavava uma assadeira, Rosângela viu pela janela a figura de Simone caminhando devagar, como quem escolhe o ritmo de uma passagem. Simone morava algumas portas adiante, uma presença que as outras vizinhas conheciam. Elegante nas roupas, acostumada a cuidar de cada detalhe da aparência das suas calças e dos seus comentários. Nem sempre foi antipática. A relação com Rosângela havia oscilado entre sorrisos ensaiados e conversas reservadas. Mas naquele dia o olhar de Simone veio com algo a mais. Uma pergunta que soou desligada, carregada de subtexto. Você tem vendido muito ultimamente, né? Como é que você consegue? Disse ela com um sorriso menor do que precisava. Perguntas assim poderiam ser apenas curiosidade, pensou Rosângela. Ela respondeu com educação. Explicou que fizera um curso rápido de confeitaria, que ajustara alguns preços, que recebia encomendas pela escola. Simone assentiu, murmurou algo sobre esses negócios de internet e foi embora. A dúvida, porém, ficou plantada como uma pedra pequena no bolso. Na vizinhança, pedras pequenas se tornam tropeços se outros repetem o gesto de chutá-las. No dia seguinte veio a segunda pista. Dona Cida, que sempre trazia um bolo pré-pronto para a mesa comunitária, deixou escapar um ouvi dizer em voz baixa, como quem repete o que ouviu sem saber se é verdade. Ouvi dizer que subiu o preço, né? Que ela cobrou mais no último pedido. Algumas cabeças se inclinaram. Alguém lembrou de uma tarde em que não tinha bolo para uma festa infantil e comentou que talvez prefira fazer para si. Pequenos comentários, curtos, que ganhavam intenção conforme passavam de boca em boca. Rosângela começou a juntar as peças. Não havia uma mentira escancarada, nenhum ataque direto. Havia uma trama de sussurros que se infiltrava entre as conversas de portões e músicas de supermercado. Clientes que antes vinham de longe passaram a perguntar, hesitantes, se tudo estava bem. Uma vez, ao entregar uns cupcakes, ouviu uma cliente dizer baixinho: "Alguém me contou uma coisa estranha." E o rosto dela se fechou num cuidado que não queria ferir, mas que já sugeria dúvida. A sensação era parecida com a de quem tem uma roupa favorita e, de repente, desconfia que está manchada por fora. Por dentro, a peça é a mesma, mas o modo de olhar das outras pessoas muda sua utilidade.
Quando ela contou a Ademir, na cozinha com a luz amarela do abajur, ele sorriu com a sobrancelha erguida e falou uma frase que ela guardou como se fosse um pedaço de conselho. Rosinha, a inveja não mora no outro, mora na dor que a pessoa carrega e não sabe como cuidar. Não foi desculpa para o comportamento alheio. Foi uma forma de traduzir o que acontecia sem perder a própria compostura. Ademir sugeriu que ela checasse com calma, que confirmasse com clientes o que era boato e o que era verdade, e que defendesse o negócio com clareza, não com gritos. Escolher clareza foi a decisão que mudou o ritmo da casa. Rosângela acordou cedo, anotou todos os pedidos do mês no caderno, telefonou para as clientes recorrentes e explicou com paciência cada alteração. O preço novo, a mudança no tamanho das porções, a razão do ajuste. Algumas conversas foram curtas e reconfortantes. Ah, seu bolo sempre vale cada centavo, disse uma mulher da igreja. Outras foram mais duras, como quem deixa um espaço para reconsideração. Entendo, respondeu uma cliente que andava hesitante. O gesto de ligar funcionou como um pequeno imposto de verdade. Quem amava o trabalho de Rosângela confirmou. Quem duvidava teve a chance de ouvir a procedência das coisas. Ao mesmo tempo, ela começou a traçar fronteiras. Não se tratava de fechar a porta para o bairro, mas de proteger o que era seu. Decidiu que não comentaria mais os detalhes das encomendas pela rua. Não iria mais expor as pequenas alegrias que antes compartilhava com todas as vizinhas. Em festas de condomínio passou a levar apenas a sobremesa encomendável, sem se oferecer como confeiteira gratuita para eventos que normalmente cobririam custos. Quando alguém olhava com aquele sorriso pela boca, ela respondia com normalidade, sem se estender. Bom dia, tudo bem com você? Nada de ataque, nada de declaração dramática. Só uma decisão prática de resguardar o trabalho. Esse processo foi acompanhado por um silêncio de família, que falava em gestos. Ana, que nunca foi de muitas palavras, começou a ajudar mais. Embrulhava bombons com mãos pequenas e caprichosas, escrevia bilhetinhos para os pedidos menores, anotava nas margens do caderno sugestões de decoração. Pedro, na sua velocidade brincante, passou a ser o mascote das entregas. Ele adorava enfeitar as caixinhas com desenhos e entregar o selo de amor como se fosse um troféu. A presença das crianças no negócio trouxe um tempero inesperado. Havia mais doçura na produção, literalmente. Foi numa tarde de terça que Ana soltou, como quem pergunta sobre a vida ao cortar um morango, uma frase que mudou o rumo das coisas. Eles estavam na cozinha, limando o excesso de glacê das trufas, quando a menina mirou a mãe com a seriedade de quem aplica próteses de inocência. Mamãe, disse Ana, na escola a menina que não tem lanche sempre fica triste. Ela fica olhando para o outro e querendo. Não é legal quando a gente faz alguém ficar assim. A frase veio limpa, sem julgamentos, mas carregada de verdade. Rosângela piscou. Sentiu uma onda de vergonha e compaixão, não por si, mas por todos que, em algum momento, poderiam sentir-se menores por causa da alegria alheia. A criança apontara para uma realidade que, para adultos, vinha embutida em camadas. Não era só que algumas pessoas atacavam por ciúme, era que às vezes a alegria do outro expunha uma ferida que muitos preferiam esconder. Ana não pedia recompensa nem mudança de roteiro dramático. Pediu sem saber uma responsabilidade. Se a tua alegria incomoda, tens duas escolhas: diminuir-te ao ponto de apagar-se, ou crescer do teu jeito com cuidado, aprendendo a conviver com o incômodo alheio. Rosângela escolheu a segunda. A escolha veio acompanhada de um impulso prático. Em vez de se encolher, ela resolveu investir naquilo que sabia fazer com amor: a qualidade. Aprendeu uma nova técnica de recheio que deixou os bolos mais leves, testou uma cobertura de laranja que ninguém fazia por ali, e começou a anotar no caderno pequenas variações que faziam o sabor ficar único. Desenhou embalagens melhores, com fitas e um cartãoito escrito feito com carinho, e preparou uma lista de clientes que receberiam novidades em primeira mão. Não era apenas sobre vender mais, era sobre reafirmar por meio do trabalho o que de valor ela tinha construído. Houve também estratégia. Rosângela passou a confirmar encomendas com antecedência, a enviar fotos discretas para clientes que pediam opções, a fechar datas com depósito simples para garantir compromisso. Isso reduziu os atropelos de última hora e deu à família um fôlego financeiro que, aos poucos, se transformou em pequeno conforto. Um novo conjunto de formas anti-aderentes, a tinta nova para retocar a porta da cozinha, um passeio no parque no fim de semana sem preocupação de quanto custa. As mudanças eram práticas e gentis, como o remendo que não aparece quando a roupa é bem costurada. Mas as pequenas vistorias do bairro continuavam.
O boato, mais do que dito, passou a se fincar em olhares e comentários sussurrados. Algumas clientes, ainda inseguras, começaram a testar. Pediam mais e pagavam menos, ou perguntavam com excesso de detalhamento sobre a origem de cada ingrediente. Isso gerou um desconforto que Rosângela transformou em ação. Ela começou a ligar para clientes antigas, não apenas confirmando pedidos, mas perguntando como tinham conhecido o negócio, se havia algo que gostariam de mudar. A resposta foi surpreendente. Muitas disseram que continuavam fiéis porque o bolo da Rosângela lembra festa de família, porque ela tem um jeito que a gente sente no primeiro pedaço. Palavras assim eram como vento no rosto numa tarde quente. Davam alívio. Paralelamente, outras vizinhas começaram a se afastar. Não por ódio explícito, mas por cuidado consigo mesmas, se ouviram boatos, repensavam suas relações para evitar complicações. Pamela, que antes trazia encomendas grandes, começou a reduzir o volume. Preferiu comprar bolos prontos do supermercado em vez de encomendar, por não querer se envolver. A economia se reorganizava em pequenas correntes. Alguns clientes migravam, outros chegavam, e o fluxo do negócio oscilava. Rosângela aprendeu a lidar com essa maré, sem dramatizar os arredores, mas reconhecendo que preservar a dignidade do trabalho exigia clareza. No meio desse ajuste, houve um episódio que deixou marcas. Uma ligação incorreta que ora contou a história. Alguém da rua afirmou que havia fiscalizações, que talvez precisasse de licença, que tudo que crescia rápido vinha com sombra. Esse ruído chegou às orelhas de algumas clientes. Rosângela sentiu o peso de um rumor que se alimenta de silêncios e falta de informação. Mais uma vez, ela optou por iluminar. Marcou um tempo para organizar documentação, abriu espaço para sanar dúvidas e, quando possível, mostrou notas fiscais e comprovantes para quem pedisse. Era um movimento simples, mas que dizia ao mercado: aqui há trabalho honesto. Enquanto administrava danos e costurava defesas, a rotina doméstica seguiu sendo um refúgio. As manhãs de domingo com massa fermentando, as tardes em que Ana ajudava a cortar morangos, a mesa sempre posta para aquele café que resolvia qualquer ansiedade. Tudo isso manteve Rosângela ancorada. Havia beleza no habitual. A xícara de café com uma bolinha de canela, o modo como a luz entrava pela janela da cozinha às 4 da tarde, a tranquilidade de ouvir Pedro cantar uma música fora de tom. Essas coisas não se barganhavam. A família se tornava um lugar de reconciliação em meio ao resto. E ainda assim, Simone não se calava. Os repasses de frases insinuantes continuavam como um fio de fumaça que atravessava reuniões de condomínio e filas do mercado. Às vezes, Simone dava sinais diretos, perguntava se podia ver a embalagem nova, comentava sobre o preço alto para quem tem tanto tempo livre, ou trazia à tona comparações com outras casas que vendiam mais barato. Em outras ocasiões, era mais perigosa, espalhando dúvidas sem referência. Ouvi dizer aqui. Não parece, ali. Rosângela começou a perceber um padrão. Não eram ataques abertos, eram tentativas de minar, de colocar lente de aumento sobre o trabalho alheio para que pequenos imperfeitos parecessem enormes. A comunidade reagiu de diversas maneiras. Alguns se afastavam constrangidos. Outros observavam curioso, como numa novela real. Havia, no entanto, clientes que decidiram se posicionar claramente, não com discurso inflamado, mas com demonstrativos de apoio. Um grupo de mães da escola fez um ato simples. Passaram a encomendar juntas, a marcar rodas de conversa onde, se necessário, um bolo da Rosângela garantiria a sobremesa e o reconhecimento. Esse gesto pequeno tinha um peso maior do que parecia. Mostrava que amor e trabalho tinham valor que boatos não conseguiam apagar. Rosângela sentiu nesses dias a força de duas armas que sempre tivera, mas às vezes esquecia: integridade e criatividade. A integridade vinha no cuidado de manter qualidade, de ajustar preços de forma honesta, de cumprir prazos. A criatividade vinha em ideias inesperadas. Um bolo que lembrava um pudim antigo, uma trufa com toque de café, uma embalagem feita com tecido reaproveitado que, mais do que proteger, tornava a compra uma experiência. Essas escolhas trouxeram clientes novos, pessoas que apreciavam o detalhe, que procuravam o acolhimento de um trabalho com rosto humano e história. O negócio, assim, foi encontrando novos meios de crescer. Ao mesmo tempo, Rosângela percebeu algo que a inquietou. A sensação de ser observada havia se transformado em vigilância. Não bastava que as vozes corrompessem o ambiente. Algumas pareciam medir seu modo de viver. Quando ela passava pela calçada, via olhares que pesavam. Quando ia à feira, percebia cochichos. Era como se sua alegria, antes um acendedor de sorrisos, se tornasse medida de um passaporte que outros julgavam não merecer.
Essa percepção mexeu com sua dignidade. Havia no limiar de aceitar o retrocesso a tentação de pedir desculpas por estar feliz. Rosângela recusou essa tentação. Em uma conversa mais longa com Ademir, ela desabafou. Sinto que preciso me explicar toda vez que sorrio. Ele pegou sua mão sobre a mesa onde o caderno de pedidos descansava e repetiu com simplicidade o que já havia dito em tom mais leve. A inveja não mora no outro. Mora na dor que a pessoa carrega. Ademir não quis minimizar o incômodo, mas quis dar a ela uma lente de compaixão que funcionasse como armadura. A gente não vai diminuir seu brilho só porque alguém prefere a penumbra, completou. Foi nesse momento que Rosângela entendeu que limite e florescimento podiam caminhar juntos. Não precisava encolher-se para caber no mundo dos outros. Fazia sentido antes encontrar formas de seguir brigando com doçura. Decidir como agir, porém, é um movimento que exige coragem concreta. Rosângela tomou medidas práticas, reorganizou horários para que o trabalho não ficasse exposto a quem perguntava sem educação. Começou a registrar pedidos por escrito, com confirmação por mensagem. Evitou espalhar detalhes pessoais sobre sua vida financeira e explicou com educação firme que não abriria espaço para conversas que pudessem ferir sem fundamento. Não era fechamento por rancor, era proteção por prudência. Também houve uma virada criativa que se enraizou nas mãos dela. Transformou dor em farinha de novidade. Inventou um bolo que adquiriu nome entre as clientes, o bolo de fim de tarde, recheado com laranja e um toque de cardamomo, que parecia abraçar quem o provasse. As crianças participaram nas formas simples. Ana desenhou etiquetas, Pedro colou corações nos pacotinhos. O trabalho ficou mais autoral, menos sujeito a imitações. A inovação gerou encomendas que, vindo de fora do bairro, alcançando vizinhos que antes não compravam. Era uma expansão que não se tratava apenas de números, era a afirmação de que a vida podia continuar bonita mesmo quando alguém insistisse em tirar brilho. Apesar das pequenas vitórias, a tensão persistia. Em uma manhã de sábado, ao abrir o portão para entregar um bolo a uma festa do outro lado da cidade, Rosângela viu Simone parada na calçada, com o olhar medido, como quem observa um objeto novo. Ela não foi agressiva, apenas perguntou, com um tom que tentava ser casual. E então, como vai esse negócio que alguns dizem diferente? Havia ironia contida, um convite para que Rosângela se explicasse. A anfitriã poderia responder com calma, mandar alguém comprar o bolo por telefone e ignorar a provocação, mas a conversa ficou na memória como mais um registro de que certos humores não se aquietariam sozinhos. Rosângela ponderou por alguns dias sobre qual ação teria o melhor retorno. Confrontar Simone abertamente e abrir um capítulo de exposição, ou manter as proteções e permitir que a vida respondesse de forma orgânica. Era tentador bater de volta com clareza, dizer a verdade em voz alta para que tudo que fosse mentira caísse por si. Mas ela recordou o conselho de Ademir, a fala suave de Ana e o princípio que aprendeu nas reuniões de mãe na escola, que uma resposta madura pode ser feita com firmeza, sem virar espetáculo. Decidiu então por uma alternativa que fosse ao mesmo tempo humana e corajosa. Estabelecer limites sem humilhar, revelar verdade sem necessidade de vitupério. Numa tarde de domingo, enquanto dobrava os guardanapos limpos, ela escreveu uma nota para si mesma. Falar quando necessário. Proteger sempre. Florescer, sem pedir licença. Era um manifesto pequeno, mas potente. Havia nas palavras um reconhecimento. O troco que esperava não deveria ser calculado como punição, e sim reconhecido como resultado natural do que havia sido plantado. Trabalho bem feito, integridade e alegria que continuavam mesmo ao som dos boatos. A intenção era clara. Não mostrar rancor, mostrar consistência. As semanas seguintes foram um teste. A clientela rodierna começou a oscilar, mas a partir de um novo núcleo que apreciava a originalidade de Rosângela. Vez ou outra, vinha a notícia de que alguém havia tentado ofuscar seu trabalho. E vez ou outra, vinha uma encomenda que trazia nos olhos do cliente um brilho de reconhecimento. Entre um caso e outro, Rosângela aprendeu a marcar presença sem exposição. Respondeu a provocações com perguntas simples, tratou de manter relações profissionais claras e investiu no que sabia fazer melhor: transformar ingredientes simples em momentos de festa. A aproximação final que ela ensaiou era, ao mesmo tempo, profunda e serena. Não se tratava de um confronto para aumentar a audiência do bairro. Tratava-se de devolver dignidade à convivência. Quando percebeu que as sugestões e boatos começavam a desfigurar o ambiente, decidiu que precisava de uma conversa direta. Não para acusar,
mas para estabelecer limites. Não queria, no entanto, transformá-la em espetáculo. Queria, com calma, dizer o que sabia e o que esperava. Respeito pelo ofício, pela criança que ajuda em casa, pelo esforço que sustenta uma família. Na manhã em que resolveu ir à casa de Simone, tudo parecia menor e maior ao mesmo tempo. O caminho até a outra calçada parecia alongar-se enquanto ela ajeitava o avental e prendia os cabelos. Levou consigo um pote de biscoitos, não como súplica, mas como sinal de civilidade, e o caderno de pedidos preso sob o braço como fosse um documento de honestidade. Ademir ficou no portão com a mão na maçaneta e ela ouviu sua voz. Vai com calma, não é para provar nada a ninguém. Vai por você. Rosângela respirou, sentiu as pequenas rugas ao redor dos olhos se abrirem em seriedade. Ana a abraçou e sussurrou um vai com o sorriso, mamãe. E Pedro deu um beijo molhado que a fez rir de leve. Quando a calçada entre as casas foi atravessada, ela teve tempo para pensar em todas as conversas que não queria. Não queria humilhar, nem chantagear, nem exigir pedidos de desculpas públicos. Queria dizer o essencial. Sei das vozes, sei das dúvidas que plantaram. Eu não quero guerra, quero respeito. Ainda faltava a última palavra, o gesto definitivo que selaria o encontro. Ela parou diante do portão, mãos unidas sobre o pote de biscoitos, coração batendo no mesmo ritmo do relógio da parede. Era o ponto de virada. E ali, com a jardineira cheia de manjericão ao lado e o som distante de uma televisão anunciando novela, Rosângela ergueu a mão para tocar a campainha. Um gesto simples, quase árido de pompa, e então hesitou. Olhou para trás, para a casa que havia deixado. O caderno de pedidos, a mesa cheia de farinha, as crianças que acenavam tímidas. Houve um segundo de dúvida. Era melhor abrir ou esperar que a vida quietamente arrumasse as coisas? Mas a decisão já estava tomada. Ela havia escolhido não se encolher, e a campainha tocada com firmeza marcou aquele instante em que alguém resolve enfrentar a dor com dignidade, sem transformar o momento em espetáculo. Fica até o final para ver o que acontece com a conversa que se segue. Quando a porta se abriu, Simone apareceu com o lábio achatado num gesto de quem acredita ter a razão nos ombros. O silêncio entre as duas foi como um fio de nylon que protegeu de um possível rompimento. Rosângela sorriu primeiro, não como rendição, mas como proposta de normalidade. Oi, Simone, vim falar de algo que anda no bairro. Simone cruzou os braços, e por um segundo a sombra do incômodo quase venceu a delicadeza do gesto. Havia no rosto dela muitas histórias não ditas, pequenos cortes que talvez explicassem o tom que escolhia. Rosângela sentiu compaixão, mas não a confundiu com permissividade. Ela colocou o pote de biscoitos sobre a mesa da varanda e falou com a calma que aprendera nos dias de crise. Sabe, ouvi coisas que me deixaram preocupada. Não quero transformar isso em briga. Quero que a gente se entenda. Trabalho com isso porque gosto e porque sustento minha casa. Quando surgem comentários, isso nos abala. Simone respirou fundo, e por um instante foi possível ver alguém que, talvez, carregava uma sensação de perda que se transformava em crítica. Rosângela estava pronta para ouvir, mas também para pedir limites. A conversa tinha tudo para ser aquele encontro que decide rumos. O que aconteceu a seguir não foi um grito nem um pedido de desculpas melodramático. Foi um nó de palavras que precisou de cuidado, uma porta entreaberta de possibilidades para resolver aquilo sem humilhação. Entretanto, a reação de Simone tinha uma camada que Rosângela não antecipara completamente. A vizinha trouxe à tona um comentário que envolvia terceiros do bairro. Uma insinuação que puxava o fio de um boato antigo, com nomes que agora revoavam novamente. O clima mudou, e com ele a necessidade de Rosângela testar sua firmeza, numa medida que fosse justa. Ela poderia aclarar ali mesmo ou escolher registrar tudo com calma para evitar que a conversa se tornasse arma de defesa. Ao terminar a frase que iria explicar com clareza o que desejava e o que esperava, Rosângela sentiu o peso do olhar de Simone, e por trás, da rua inteira. Era um momento que poderia dissolver ou construir. Segurar o pote de biscoitos entre as mãos como se fosse um símbolo de paz, ela tomou a decisão que sabia ser necessária. Não recorrer a espetáculo, não publicar desfecho nas calçadas, mas dar o primeiro passo daquilo que se esperava de uma convivência adulta, respeito aliado à verdade. E ali, com a voz pronta para dizer a última frase e trancar o destino daquela visita, Rosângela percebeu que algo maior do que a conversa entre duas mulheres começava a se mover. A rua, invisivelmente, prendia a respiração. A vida que tantas vezes devolve o que semeamos.
Estava prestes a responder de uma maneira que não cabia em um roteiro simples. Ela tomou fôlego novamente, sentiu o calor daquilo que construíra em sua casa e disse, antes de tudo: eu vou continuar fazendo o que amo. Peço apenas que me respeite. Não quero guerra. Quero paz. Depois de uma pausa que pareceu esticar o tempo, Simone abriu a boca para falar, e naquela palavra vinha a possibilidade de um silêncio final, um recuo ou um novo boato. Simone abriu a boca, e por um segundo a rua inteira pareceu segurar a respiração. O que saiu não foi um ataque furioso nem uma confissão dramática. Foi algo menor. Uma explicação que tentava caber numa vida que precisava ter sentido. Eu ouvi coisas e me preocupei, sabe? Achei que era bom a gente conversar. A voz trazia uma mistura de defesa e desculpa. O tipo de frase que não fecha feridas, mas evita alargar cortes. Rosângela ouviu com a mesma calma que levara até ali. Não era o perdão anunciado em trombetas, era apenas a oferta de uma porta entreaberta. Obrigada por dizer, respondeu ela. Se há algo para esclarecer, eu abro a caixa. Se não, peço só que respeite o nosso trabalho. Não quero desentendimento, quero paz. Não pediu desculpas por sorrir, nem explicou demais. Pediu com firmeza serena o básico, respeito. Simone resmungou algo, desviou o olhar para a jardineira, mexeu nas plantas como quem procura argumentos nas folhas. Depois de um tempo que pareceu longo, a vizinha ergueu a cabeça e, com uma pausa pequena demais para ser categórica, disse: tá certo. Eu vou evitar falar sem ter certeza. Não foi uma restituição pública nem um meia-culpa suficiente para remover o que já havia corrido pelas bocas. Mas foi o bastante para que aquela conversa, calma e direta, deslocasse o eixo de tensão do bairro. Às vezes, a forma mais corajosa de encerrar um ciclo não é exibir um troféu, e sim pedir que o ruído se apague. A notícia de que ali houvera um encontro entre as duas circulou como quem divide um pedaço de bolo. Chegou às esquinas, atravessou portas e foi comentada com curiosidade. Mas, curioso também, era o modo como as pessoas começaram a se comportar depois. Não houve uma celebração em praça pública, houve um esvaziamento dos sussurros. Talvez porque, ao verem Rosângela mantida, coerente e sem espetáculo, muitos perceberam que aquilo que alimentavam não era apenas uma fofoca, era um próprio desconforto que ninguém mais queria sustentar. Quando uma história perde o brilho do escândalo, ela tende a ficar entre as mãos e esfriar. O bordão do dia foi simples. Quem apostava na intriga viu a audiência rarear. Dona Cida voltou a encomendar, mas agora em voz firme e com um sorriso que dizia: esse bolo eu não deixo faltar. Pamela voltou a pedir trufas para as reuniões do trabalho. Falou baixinho, quase envergonhada, que sentia falta do toque caseiro no café da empresa. As mães da escola continuaram com sua roda de apoio, desta vez com uma lista de encomendas mais organizada. E a cliente que havia murmurado sobre fiscalizações. Depois que Rosângela mostrou tranquilidade ao apresentar comprovantes e notas quando solicitado, entendeu-se que o crescimento do negócio não dependia de sombra, dependia de honestidade. O rumor, sem combustível, foi se apagando. No entanto, a verdadeira transformação não ocorreu apenas nas ruas. Aconteceu nas manhãs silenciosas da cozinha, nas pequenas decisões rotineiras que Rosângela tomou e manteve. As técnicas novas que aprendera não eram truques de magia, eram disciplina. Controle de tempo, dosagens acertadas, cuidado com matéria-prima. O bolo de fim de tarde tornou-se um clássico. Gente que não morava no bairro começou a encomendar, atraída pela história do trabalho bem feito e pela cara daquela embalagem com fita e cartão. Pedidos chegaram por indicação, por gente que provou na festa de um amigo e quis repetir a experiência. A expansão veio devagar, por ponte de confiança, não por propaganda agressiva. Com o aumento de encomendas vieram ajustes simples, mas significativos. Rosângela e Ademir compraram duas formas novas que não grudavam. Um forno que distribuía calor de maneira mais uniforme. Isso diminuiu o estresse das entregas de fim de semana. Pagaram, aos poucos, alguns débitos que apertavam no final do mês e reservaram um pequeno cofre para imprevistos. Não uma fortuna. Apenas um conforto que permitiu, uma tarde, comprar ingressos para um parque e ver as crianças correrem sem olhar a hora. O sustento do lar ganhou uma tranquilidade que se traduzia em jantares sem contas mentalmente calculadas e em sonhos que pareciam mais próximos.
Era o troco da vida, não porque alguém tivesse executado uma vingança, mas porque o fruto do trabalho e da constância começou a dar retorno. Dentro de casa, o clima mudou de forma sutil. As crianças sentiram que a mãe não se curvava à crítica. Sentiram que a alegria dela era legítima, e não uma audácia que merecia castigo. Ana seguiu desenhando rótulos e, com o tempo, foi convidada por outras mães para fazer cartazes de festas. Pedro, que um dia colocou corações nos pacotinhos, ganhou um apelido carinhoso entre clientes: o menino dos selinhos. A família inteira começou a reconhecer o valor de preservar o ofício e de tornar o trabalho uma extensão do afeto doméstico. Havia orgulho sem ostentação, a melhor forma de ser notado sem provocar inveja desmedida. Mas não foi só dar ordens ao coração e esperar que o universo consertasse o resto. Rosângela também fez escolhas práticas para proteger a si mesma e ao negócio. Passou a exigir confirmação de encomendas, estabeleceu depósitos mínimos para datas concorridas e criou um pequeno calendário visível na cozinha para evitar desencontros. Essas medidas reduziram o atrito com clientes incertos e deram uma sensação de controle que trouxe paz. Ao mesmo tempo, ela manteve a gentileza que sempre foi sua assinatura. Um bilhetinho em cada caixa, um recado bem escrito, um agradecimento que soava pessoal. O equilíbrio entre firmeza e afeto começou a compor a identidade da marca que ela era. Enquanto isso, Simone foi ficando menor nas conversas. Não porque foi alijada de forma cruel, mas porque sua influência se dissolveu na falta de interesse coletivo. Algumas manhãs ela apareceu na calçada com voz mansa, outras vezes evitou os encontros de portão. Não houve humilhação pública, houve retração, um espaço que se encheu de silêncio. A vida, numa fresta de normalidade, devolveu o que se semeou. Se o que se plantou foi maledicência, o jardineiro acaba por ver menos mãos regando a mentira. E se o que se construiu foi trabalho honesto, a colheita vem em forma de clientes, em palavras de recomendação e em pequenas celebrações caseiras. Rosângela não celebrou isso como uma vitória sobre alguém. Celebrou com gratidão pelas encomendas que retornaram e pelas pessoas que, de forma concreta, escolheram acreditar no seu trabalho. Com o tempo, passou a participar de feiras de bairro, levando um quinhão de produtos para vender para quem circulava além das ruas que a conheciam. Nessas feiras, encontrou novos amigos, trocou receitas com outras confeiteiras, ouviu elogios que vinham de desconhecidos. O reconhecimento passou a ter amplitude maior que o pequeno microcosmo de intriga. A sensação que ficou para quem observava a história de fora era simples. Quando alguém cuida bem do que pode ser cuidado, seus atos, seus limites, seu ofício, a resposta da vida tende a ser proporcional. Não há mágica, não há justiça divina distribuindo placares. Há consequência natural. A dignidade atrai respeito. A clareza dissolve boatos, e o trabalho bem feito cria uma rede de proteção. Rosângela aprendeu que não precisava apagar seu sorriso para que os outros se sentissem menos feridos. Precisava, isso sim, cultivar um espaço onde seu sorriso fosse legítimo e sustentável. Em muitos momentos, ela ainda lembrava das tardes em que viu olhares que sorriam só com a boca. E nesses momentos, buscava refúgio na cozinha, no caderno de encomendas, nas mãos que sabiam medir açúcar e afeto. As conversas com Ademir continuaram sendo um porto. Ele repetia sempre que necessário que compaixão não era conivência com a má-fé. A inveja não mora no outro, mora na dor que a pessoa carrega, dizia ele com a mesma insistência amorosa. Rosângela hoje não usava essa frase como desculpa para ser passiva, usava como lente para não perder a compostura. Saber que o outro carrega dor não exige que aceitemos ataques, exige que respondamos com limites claros. E foi isso que ela fez. O bairro retomou seu ritmo antigo, mas com pequenas alterações. Havia um novo respeito pelo ofício local. As mães da escola mantinham uma lista de troca de encomendas. Alguém instalou uma prateleira comunitária para trocar livros e receitas. Um grupo combinou um mutirão para cuidar do parque da esquina. As relações, como cordas de um varal, foram esticando até encontrar nova tensão sem se romper. Simone, por sua vez, encontrou um espaço para reconsiderar suas prioridades. Não ficou mais amarga em atitude. Ficou menos presente em furos de notícia. Não foi uma conversão dramática. Foi um deslocamento de foco que, de certa forma, permitiu que a vizinhança respirasse diferente. A vida deu seu troco de um jeito discreto e justo. O silêncio das fofocas, a ampliação do trabalho de Rosângela e a reafirmação do que é construído com suor e carinho. Não foi um castigo, não foi um espetáculo de justiça. Foi consequência natural de escolhas. Escolhas que incluíram proteger, inovar, explicar e seguir em frente.
E nas tardes tranquilas, quando o cheiro de bolo se espalhava pela rua e deixava um rastro doce na memória, quem passava pôde aprender algo que muitos já sabem, mas que é bom recordar. A melhor resposta à inveja é continuar a cultivar sua vida com dignidade. Se você já recebeu aquele sorriso que não alcança os olhos, talvez saiba do que falo. A história de Rosângela não é um manual de vingança. É um convite a plantar mais do que arrancar. Plantar limite, plantar trabalho, plantar afeto. A força em cuidar do seu próprio terreno. Às vezes, a melhor forma de responder a quem quer diminuir você é não entrar na dança que diminui. É seguir fazendo o que faz sentido, com firmeza e ternura. No fim, Rosângela e a família comemoraram coisas pequenas e importantes. Um caderno novo para anotar encomendas, um jantar sem contas à mesa, o reconhecimento dos vizinhos que escolheram ficar por perto. Ana cresceu vendo que denunciar injustiça pode ser feito com palavras e escolhas, não com espetáculo. Pedro aprendeu que colocar corações nos pacotinhos tem poder. O poder de transformar um produto em lembrança. E Ademir, que sempre foi a mão firme ao lado, sentiu que a vida, por vezes, devolve o que a gente planta. Não com vingança, mas com o silêncio das mentiras e com a amplidão do trabalho honesto. Se esta história tocou algo em você, deixe aqui nos comentários. Você já viveu algo parecido na vizinhança? Como lidou? Sua experiência pode ajudar quem está passando por isso agora. Se achou que valeu a pena, curta e se inscreva para mais histórias que falam da vida real, dessas pequenas batalhas e vitórias do dia a dia. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível florescer, mesmo quando há quem prefira a sombra.